Quando falamos das grandes promessas do anime moderno, poucas obras têm despertado tanta curiosidade, expectativa e admiração visual quanto o Witch Hat Atelier. Mesmo antes de sua adaptação animada chegar oficialmente ao público, a obra já conquistou uma reputação impressionante entre leitores e críticos, sendo frequentemente descrita como uma das histórias de fantasia mais bonitas e artisticamente refinadas já criadas no universo dos mangás. E não é exagero dizer que estamos diante de algo que pode redefinir a forma como a magia é retratada nos animes. A história nos leva para um mundo onde a magia não é apenas um poder místico herdado ou concedido por destino, mas uma verdadeira ciência secreta, baseada em símbolos, desenhos e conhecimento técnico. Nesse universo, apenas um grupo seleto de pessoas tem permissão para praticar magia, e esse segredo é rigidamente protegido. A ideia de que qualquer pessoa comum poderia aprender magia é considerada perigosa demais, algo que deve ser escondido do resto do mundo a qualquer custo. É nesse cenário que conhecemos Coco, uma garota comum que sempre sonhou em se tornar uma maga. Desde pequena, ela admira profundamente os feiticeiros, vendo neles figuras quase divinas, capazes de realizar milagres que desafiam a própria realidade. Mas como qualquer outra pessoa comum, ela acredita que jamais poderá usar magia, porque supostamente é preciso nascer com esse dom. Tudo muda quando ela descobre algo que transforma completamente sua visão do mundo. A magia não depende de talento inato, mas de conhecimento. Essa revelação não vem de forma tranquila ou segura. Pelo contrário, ela surge através de um erro trágico, um acidente que muda sua vida para sempre e a lança em um caminho sem volta. A partir desse momento, a narrativa deixa claro que o poder de aprender magia não é apenas fascinante, ele também pode ser devastador quando usado sem compreensão. E é exatamente aqui que o Witch Hat Atelier se diferencia de praticamente qualquer outra história de fantasia que você já viu. Enquanto muitos universos mágicos tratam o poder como algo instintivo, emocional ou ligado ao destino do protagonista, aqui a magia funciona como engenharia. Cada feitiço é criado através de círculos mágicos desenhados com extrema precisão. Linhas, símbolos e formas geométricas determinam o efeito do feitiço. Um pequeno erro no traço pode gerar consequências imprevisíveis. Isso transforma a magia em algo quase tangível. Você não apenas vê o resultado, você entende o processo. Existe lógica, estrutura e técnica. A fantasia se mistura com raciocínio, como se estivéssemos assistindo ao nascimento de uma ciência perdida. Esse conceito por si só já seria suficiente para tornar a obra especial. Mas o Witch Hat Atelier vai muito além. O verdadeiro coração da história está em suas emoções. Não se trata apenas de aprender magia, mas de lidar com responsabilidade, culpa, crescimento e descoberta pessoal. Coco não é uma heroína poderosa escolhida pelo destino. Ela é uma criança tentando lidar com as consequências de algo que não compreendia. Sua jornada é marcada por aprendizado constante, medo do desconhecido e a busca por redenção. Essa abordagem torna a narrativa profundamente humana. Mesmo em um mundo repleto de criaturas fantásticas e poderes sobrenaturais, o foco permanece nas emoções, nos dilemas morais e na evolução psicológica dos personagens. Outro ponto que faz a obra se destacar é sua estética visual absolutamente extraordinária. O mangá foi criado por Kamomi Shirahama, uma artista conhecida por seu nível quase obsessivo de detalhamento. Cada página parece uma gravura de fantasia clássica. Arquiteturas complexas, roupas elaboradas, criaturas misteriosas e cenários que parecem saídos de livros de contos antigos. Existe uma sensação constante de encantamento visual. Você não apenas acompanha a história, você contempla cada cena como se fosse uma obra de arte. Essa qualidade estética gerou uma expectativa enorme para a adaptação animada. Afinal, transformar esse nível de detalhamento em movimento é um desafio gigantesco. E foi exatamente por isso que tantos fãs ficaram atentos ao anúncio do estúdio responsável pela animação. A adaptação está sendo produzida pelo Bag Filmes, um estúdio que assumiu a responsabilidade de dar vida a esse universo visualmente complexo. Desde os primeiros materiais divulgados, o que mais chamou a atenção foi o cuidado em preservar o estilo artístico original. Em vez de simplificar os traços ou suavizar os detalhes para facilitar a animação,
a produção parece estar tentando manter a riqueza visual que tornou o mangá tão especial. Isso é extremamente significativo, porque muitas adaptações acabam perdendo parte da identidade visual da obra original. Aqui, a proposta parece ser o oposto: transformar cada quadro em algo que pareça uma ilustração viva. E essa dedicação artística ajuda a explicar por que tanta gente já considera o Witch Hat Atelier uma das adaptações mais importantes da fantasia moderna. Comparações começaram a surgir rapidamente. Alguns fãs mencionam a profundidade emocional e a construção de mundo cuidadosa que lembram Frieren, Beyond Journey's End. Outros destacam o potencial de impacto cultural semelhante ao que aconteceu com Attack on Titan, especialmente pela forma como a obra apresenta conceitos complexos de maneira acessível e envolvente. Há também quem veja ecos da abordagem filosófica e moral presente em Full Metal Alchemist Brotherhood, principalmente na forma como o poder tem consequências reais e irreversíveis. Mas mesmo com todas essas comparações, o Witch Hat Atelier possui uma identidade própria muito forte. Ele não depende de ação frenética, batalhas explosivas ou escalas de poder absurdas para prender a atenção. Seu ritmo é mais contemplativo, mais íntimo, mais focado na descoberta e na maravilha do desconhecido. É uma fantasia que valoriza o mistério. Ao longo da história, o espectador começa a perceber que o sistema de magia não é apenas uma ferramenta narrativa, ele é parte de um conflito muito maior. Se qualquer pessoa pode aprender magia através do conhecimento, por que esse saber é proibido? Quem decide quem pode ou não pode ter acesso ao poder? O que realmente aconteceria se todos aprendessem? Essas perguntas revelam que a obra não é apenas sobre magia, mas sobre controle de informação, desigualdade e responsabilidade ética. A magia se torna uma metáfora para conhecimento em si. Quem controla o conhecimento controla o mundo. Esse subtexto filosófico adiciona uma camada impressionante de profundidade. A história funciona ao mesmo tempo como ponto de fantasia, jornada de amadurecimento e reflexão social. Outro aspecto que torna a experiência envolvente é a forma como o mundo é apresentado. Em vez de explicar tudo de uma vez, a narrativa revela suas regras gradualmente. Cada descoberta é compartilhada com o público no mesmo ritmo em que Coco aprende. Isso cria uma sensação constante de exploração. Você sente que está aprendendo junto com ela. Essa conexão emocional é fundamental para o impacto da história. Não estamos apenas observando uma protagonista evoluir, estamos participando da descoberta do próprio mundo. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente acreditar que o Witch Hat Atelier pode marcar uma nova fase na fantasia animada. Em vez de focar apenas em espetáculo visual ou combate, a obra resgata algo essencial: o encantamento genuíno com o desconhecido. Ela nos lembra por que histórias mágicas sempre fascinaram a humanidade. Porque magia, no fundo, representa a possibilidade de que o mundo ainda guarda mistérios que não compreendemos completamente. E quando uma história consegue capturar esse sentimento com tanta beleza, tanta sensibilidade e tanta inteligência narrativa, ela deixa de ser apenas entretenimento, e se torna uma experiência. Por tudo isso, a adaptação animada de Witch Hat Atelier não é apenas mais um lançamento aguardado. Ela representa uma oportunidade rara de ver uma obra profundamente artística, emocionalmente rica e conceitualmente inovadora ganhar vida em movimento. Se a animação conseguir transmitir a mesma sensação de maravilha que o mangá oferece, estamos diante de algo que pode se tornar referência por muitos anos. Uma obra que não apenas mostra magia, mas faz o público sentir que está testemunhando algo verdadeiramente mágico.